Ok, hoje é o dia 15 de julho de 2018 e nós estamos estudando as obras da carne e não são os frutos não, viu, Elaine? É o fruto. Só que ele é tutti-frutti. É como se fosse aquela bala de goma que tem da verdinha, tem da vermelhinha, tem da amarelinha, tem da laranjadinha, tem da uvinha. É um fruto poiquilos, multicolorido. E na semana passada eu fiz uma pergunta. Como é que nós vai saber se eu estou andando no Espírito? Como é que eu posso saber? Você está xingando muito? Você está olhando muito para os rapazes bonitos ou para as moças bonitas na rua? Você só pensa besteira? Você é muito invejoso? Está sentindo inveja? Está sentindo ciúme? Está com vontade de bater em alguém sem razão nenhuma? Só porque a pessoa é de um jeito que você não gosta? Você não está no Espírito. A pessoa te faz 1000 vezes a mesma pergunta, pisa no seu pé 389 vezes. Só tem motivo para você estar inquieto, mas mesmo assim você está em paz. Essa pessoa faz esse monte de coisa, você continua amando. Você tem, caracteristicamente, cotidiana, porque os tempos verbais dos verbos aqui é de um age contínuo, uns tensos, né? É algo que caracteriza o cotidiano, é aquilo que é o seu modo característico de viver. Lógico que mesmo um crente, um nascido de novo, de vez em quando ele passa uma raiva, de vez em quando ele sente um ciúme, de vez em quando ele tem uma inveja, de vez em quando ele abusa da comida ou da bebida. Então, se não fosse possível, o Paulo não daria os conselhos que ele dá nos textos que nós vamos ler hoje. Então, como é que eu sei se eu estou andando no Espírito? O Paulo, ele descreve aqui, não todas, mas 15 obras da carne e o fruto do Espírito, para que a gente tenha um parâmetro, tenha uma lista. Opa, o meu dia a dia começa e termina comigo irado. Eu estou andando na carne. Eu preciso orar, preciso praticar 1 João 1,9, preciso pedir um reforço para o Espírito, preciso pedir a graça de Deus, preciso me encher do Espírito e começar a andar no Espírito. À medida que eu ando no Espírito, automaticamente essas coisas somem. Porque a palavra fala, se você anda no Espírito, você não satisfaz as concupiscências da carne. Ou você anda num caminho, ou você anda em outro. Percebeu que está com as características aqui da lista suja? Pede perdão, pede graça, pede enchimento do Espírito e bola para frente. Vão andar no amor, na alegria, na paz, na benignidade, na bondade, na longanimidade, na fé, no domínio próprio, na mansidão. Então, como é que eu sei se eu estou andando no Espírito? Se o meu comportamento tiver a característica da lista suja, ou se o meu comportamento tiver a característica do fruto do Espírito. Daí Paulo ter listado algumas das obras do Espírito, não todas, porque existem outros textos. Jesus Cristo fala mesmo lá em Marcos 7:22, das coisas que saem do coração do homem. Tem algumas dessas obras, mas já tem outras que não tem aqui. Você vai em Romanos 13, é a mesma coisa, lá tem uma outra lista não tão completa quanto essa. Você vai em 2 Coríntios 12:21, também tem uma listinha lá. Romanos 13:13, Efésios 4:19, 1 Pedro 4:3, 2 Pedro 2:7, 2 Pedro 2:18, Judas 4. Lá também tem algumas listinhas, que tem algumas dessas coisas e tem outras coisas que não tem aqui. E aqui tem. Então, no finalzinho ele fala, em vez de ali, e coisas semelhantes a estas. Então existem mais obras além dessas aqui. Por algum motivo, o Espírito Santo quis essas 15 aqui como amostragem.
E por que Paulo começa a sua lista justo com porneia, que é traduzido aqui prostituição? Porque é o pecado mais top of mind, é o mais comum. Quem na família não tem alguma mocinha que pisou na bola, que está grávida lá, nova, muitas vezes? Qual igreja no mundo não tem um pastor que já deu uma escorregada nessa área? Não sei, aí vocês são nós, só lembrar do Jim Swagger lá, lembra? Na década de 80, pastor de fama internacional, deu uma escorregada nessa área. Então essa lista suja, eu estou chamando assim, começa com a porneia, porque é o pecado mais básico, é o pecado mais instintivo, é a obra mais manifesta, a mais óbvia, aquela através da qual Satanás obtém maior sucesso. Por isso que é a obra carnal onde ele mais investe. É só olhar os outdoors, é só olhar a internet, é só olhar as novelas, é só olhar as propagandas. Novela é mais completa. Novela tem ciúme, tem o ódio, tem a inveja, tem o pacote completo, tem a zelgeia, a catarse, tem a porneia. Mas Satanás investe muito nessa área, porque é uma área fácil de cair. É uma coisa muito animal, né? muito fisiológica. Domina o pensamento humano praticamente, principalmente aqui no mundo ocidental, onde o investimento nessa área é muito alto. Lá no Oriente tem a questão da burca e tal, a religião lá é mais rigorosa, o homossexual é morto publicamente e tal, mas aqui no Ocidente a coisa é muito flexível. E mesmo porque, na época de Paulo, isso foi falado na semana passada, a porneia, a prostituição era uma coisa muito comum, era rotineira. A maior parte das coisas que a sociedade considera imoral, na época nem era considerada imoral. Mas se você considera o contexto, por exemplo, até a lei, ninguém sabia o que era pecado. Né? Por exemplo, sabia pela questão da consciência. Consciência, porque Romanos fala, você vai saber o pecado, como está a palavra de fala que não adulterarás, né? Bom dia. Bom dia, pastor. Aí tem a questão do pecado, né? Mas já no contexto mundial, o pessoal não tem essa definição, senão a sua própria consciência, né? Sim. Quer acusando-os, quer defendendo-os. Lá falando no texto de Romanos. Então, na época de Cristo, provavelmente devia ser uma... É porque a nossa cultura... É tanto que tinha em Corinto, sim, a adoração a Deus Afrodite, né? Que era num tempo onde tinha acontecido de tudo, né? Exatamente, porque a religião e prostituição andavam juntos, né? A prostituição cultural, lá mesmo na cidade de Éfeso, tinha um templo num lugar alto dedicado a Diana, onde à tardinha 1000 prostitutas e prostitutos desciam para a parte baixa da cidade para convidar, ia fazer o evangelismo, ia panfletar, ia convidar os homens e mulheres a irem para o templo se prostituir, e isso não era considerado imoral nem errado, era considerado até uma coisa religiosa. E o dinheiro que era arrecadado pelas mocinhas e mocinhos, ele era destinado ao templo de Diana. E nas escadas, nas calçadas, eles usavam tipo umas calçadas portuguesas, já viu que eles fazem desenhos? Tinham setas, tinham convites escritos no chão, fazendo propaganda, chamando as pessoas para subir para a montanha lá, para se prostituir com as moças e os rapazes, para arrecadar dinheiro para Diana. Isso em Éfeso, né? Isso lá em Éfeso. Isso acontecia em várias cidades do Império Romano.
Éfeso era muito conhecida, bom dia. Então, quando Paulo começa a lista de obras da carne com Porneia, ele está introduzindo o cristianismo, ele está trazendo um conceito completamente novo, inédito, espantoso. Para aquela cultura era muito difícil de compreender que o cristianismo tivesse como valor a castidade. Ô Carlos, sim. E só uma observação, inclusive diretamente para o gentio, né? Sim. Eu já tinha a lei, ele já sabia. Sim. A lei já era, né? Então isso mostra que realmente essa orientação aí para os gentios que foi uma coisa super Sim, nova. claro. Porque o judeu tinha consciência. O Paulo, essa lista de obras da carne e fruto do Espírito está no contexto do livro dos Gálatas. A Galácia não era uma cidade, é uma região. É como se fosse o Vale do Jequitinhonha, o Triângulo Mineiro. Né? Era uma carta que era para circular por todas as cidades ali do norte de Minas. Depois de Januária, a carta ia para Montes Claros, era uma carta para circular numa região. Então, é lógico, o contexto aqui não é judaico, o contexto aqui é gentil, porque o judeu já tinha essa percepção, né? A moralidade judaica difere e muito da moralidade mundial normal. Eu estava até comentando outro dia, durante o cafezinho ali com a Elaine, você vê como um exemplo de como a palavra de Deus influencia a cultura, nesse caso a judaica, mesmo que a pessoa não seja uma convertida, não seja uma prosélita, não seja uma devota, não seja, como eles dizem, eles não seja religioso, mas isso, pela própria criação, né, do lar judaico, 0,01% da população presidiária é formada por judeu. Ou seja, 1 em cada 10 mil presos é judeu. Por quê? De alguma maneira a Torá, a Bíblia, traz uma moralidade, um nível ético, um nível de comportamento que faz com que eles difiram, né? Sejam diferentes. Mas aqui, esse contexto aqui de Gálatas é o contexto gentílico. O mundo gentílico era muito promíscuo. Por isso que Paulo começa a lista suja das obras da carne com Porneia, porque é o pecado que mais bomba, né? É o pecado mais comum, mais fácil, é onde Satanás mais investe. E também, esse aí é o contexto de todo esse capítulo 6, né, capítulo 5 e 6, está o início, né, que é o contraste de lei e graça. Sim. A lei e a graça, e exatamente o contexto que ele falou, a lei que diz lá dos judeus, e a graça que abrange todos, né, tanto judeu como gentil, né, que começa lá com Paulo dando uma exortação assim, mais profunda a Pedro, né, porque ele estava pisando a bola, e ele discorre entre H e Sara e vai explicar. O grande contraste de Gálatas é lei versus graça. É lei versus graça. E nós temos um trio aqui, né? Que é prostituição, impureza, lascívia. Eu estava até comentando na semana passada, esses 15 pecados aqui, essa lista suja com 15 obras, poder-se-ia dividir, existem várias formas de se dividir, estava conversando com a Elaine, ela até criaria uma quarta divisão, é só procurar na internet, tem várias formas de dividir esses pecados aqui. Eu achei interessante essa divisão em 3 grupos. Que a prostituição, impureza, lascívia são os pecados pessoais. São os pecados que violam a mim mesmo, né? O amor próprio. Porque 1 Coríntios 6,18 fala que qualquer pecado que se cometa é fora do corpo.
Mas a prostituição você peca contra o próprio corpo. Em Romanos, lá, quando fala a respeito do homossexualismo, fala que eles estão recebendo em si mesmo. Então, esses 3 pecados, a prostituição, a impureza, a lascívia, que são os pecados sexuais, eles são pessoais. Eles violam o amor próprio. Aí depois vem um segundo grupo, que é idolatria e feitiçaria, que são os pecados religiosos, que violam o amor a Deus, né? Se os pecados pessoais violam a mim mesmo e o amor próprio, os pecados religiosos violam a divindade, vamos dizer assim, e o amor a Deus. Aí depois vem inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, que são os pecados sociais, que violam o próximo ou o amor ao próximo. Então nós temos essa tríade, né? Prostituição, impureza, lascívia. Sendo que a prostituição é o pecado externalizado, é aquilo que se pratica, né? É a porneia. A impureza, que é a catársia, que é o alfa privativo A mais catársia. Catársia é pureza, puro, limpar. Então é o sem limpeza, o sem pureza, é o impuro, é a motivação. Então a porneia fala da ação, a catarse fala da motivação, né? Na tradução aqui, a prostituição fala da ação, a impureza fala da motivação. É aquilo que Cristo falou, só de olhar para a mulher com a intenção, né? A intenção leva à ação. E depois nós temos a azelgeia. A azelgeia é o exagero. A azelgeia é quando o cara, para mim, um grandíssimo exemplo de uma pessoa azelges é aquele Mary Manson. É o Mary Manson, que é cantor, todo esquisito. Eu nem recomendo, mas se quiser, olha na internet os shows dele. Tem sexo em público, é uma avacalhação. O cara prega o anticristianismo, e o cara é totalmente avacalhado. Porque se a porneia é a ação e a acatársia é a motivação, a azelgeia é o exagero, é a sem vergonhice, apelou. A pessoa já perdeu o senso de vergonha. A nossa sociedade está se tornando cada vez mais azelges, né? A azelgeia é uma palavra muito feia no grego. Estão criando leis para justificar. Não se justifica, não. Não, estou falando assim, para ninguém poder repreender. Sim. Entendeu? As leis, agora você não pode repreender as coisas que você acha. Pois é o pecado assim, descarado. O que antes, há algum tempo atrás, se fazia escondido, o azelges ele faz abertamente, ele não se importa com a opinião pública. Mas isso é o que acontece no nosso tempo. Sim. Você vai na praça, você fica... A nossa sociedade... corrompida, essa geração perversa e maligna. Sim, na nossa sociedade, por ela ser herdeira da mentalidade greco-romana, né? Da mentalidade grega, que a Grécia é que contaminou Roma, nessa área, né? Os romanos eram até bastante disciplinados, mas no que eles conquistaram os gregos, eles foram contaminados pela cultura grega. E a sociedade grega, ela é uma sociedade muito avacalhada, muito perniciosa, muito permissiva. E a nossa sociedade, por ser herdeira, a ocidental, por ser herdeira da cultura greco-romana, ela está se tornando cada vez mais como era o Império Romano na época em que Cristo veio aqui a primeira vez. Quando ele vier a segunda vez, as características vão ser as mesmas. Por exemplo, naquela época, era normalíssimo uma pessoa, mesmo casada, uma pessoa pública casada, ter outras mulheres. E normalmente elas eram as mulheres mais belas e cultas da sociedade. O Alexandre o Grande tinha uma tal de Thaís. O Ptolomeu, o Aristóteles tinha a sua Herpília. O Platão tinha a sua Arquenessa. O Péricles tinha a sua Aspásia. O Sófocles, era um filósofo, tinha a sua Arquipe. O Sócrates tinha a sua Metaneira. Então era comum, não era assim. O
O Neymar tem a sua, como é que chama essa mulher dele aí? Os famosos sempre tem uma mulher muito bela, muito da mídia acompanhando. Era característica da sociedade na época, é a característica da nossa sociedade. Ou seja, as mulheres mais belas e cultas eram as prostitutas de mídia. É aquelas mulheres que você sabe que o caráter é duvidoso, mas elas serviam de modelo para a sociedade e para as outras garotas. As garotas de hoje querem ser Anitta, quer ser, sei lá, o nome dessas mulheres que está aí bombando na mídia aí, que tem uma vida moral avacalhada, mas que é ídola, é modelo. A questão do homossexualismo era comuníssimo naquela época. A sociedade, desde o mais alto escalão até o mais baixo, era cheia de homossexualidade. E eram homossexuais assumidos. O Platão, ele escreveu que não existe nada melhor do que o amor de um rapazinho. Entendeu? E isso servia na mídia, isso repercutia, incentivava as pessoas. Eu já falei aqui, o cidadão comum, normal, ele tinha direito a uma esposa, ele tinha direito a uma concubina, ele tinha direito a uma amante e ele tinha direito a um rapazinho. Então era normal. Então, quando o cristianismo chegou com o valor da castidade, chegou com a pregação de sexo só depois do casamento, nem fora nem antes, o mundo se espantou. Falou, é assim que funciona o cristianismo? Que coisa esquisita. Isso vai contra vai contra a ordem social. Isso não faz sentido as coisas serem assim. Então quer dizer que eu não posso mais colaborar com o templo de Afrodite, de Diana, de coisa e tal. Era comum a prostituição chamada prostituição cultual. Tanto é que Paulo teve problema quando você vai em 2 Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja muito secularizada, muito dominada pela cultura da época. Então, essa mesma lista que aparece aqui em Gálatas, que é prostituição, eu sei no grego, porneia, catarsia e azelgeia, que é prostituição, impureza e lascívia. Esses mesmos 3 pecados estavam ocorrendo na igreja de Corinto. E ele teve que escrever e falar assim, crente, não mexe com esses trem não, senhor. Está aqui em 2 Coríntios 12, 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos, que outrora pecaram e não se arrependeram, da catarsia, da porneia e da azelgeia, da impureza, da prostituição e da lascívia que cometeram. Ou seja, estava presente na igreja de Corinto os mesmos 3 pecados que ele começa a lista lá de Gálatas. Você leu aí agora? 2 Coríntios 12, 21. Ou seja, se o Paulo, quando o Paulo fala assim, por exemplo, em Gálatas, não fica nessa de ter inveja uns dos outros, não. Você está escrevendo isso para os crentes, é porque rola inveja entre os crentes. Se ele está escrevendo, olha, eu quero que vocês se arrependam das suas prostituições, das suas impurezas, das suas lascívias. É sinal que isso acontece dentro da igreja. Aliás, se tem um lugar onde essas coisas acontecem mais, é dentro da igreja. Porque Satanás tem interesse em promover essas coisas dentro da igreja. Lá no mundo, lá fora, isso já é o normal, é o comum. Por exemplo, quando você vai em 2 Pedro 2,7, se o Pedro está escrevendo isso, é porque ou existe o perigo disso acontecer, ou porque isso tem acontecido. Você sabia que crente também peca, né, Lânia? Se bobear, escorrega. Se bobear, é 1 Pedro 4,3. É porque lá é onde aparece a palavra azelgeia também. Porque basta, 1 Pedro 4,3.
porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências. Eu estou até me devendo olhar que palavra é essa no grego, né? Borracheiras. O que será isso? Borracheiras. Eu não sei não, viu, Cleiton? Não me pergunta, porque eu não sei o que é borracheira. É muito esquisito, né? Parece que é uma João Ferreira de Almeida do século XVI, né? Não atualizaram esse treco aqui não. Borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, e os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ou seja, é o comportamento que caracteriza os gentios e que nós temos que tomar cuidado para não retornar a eles. Em Romanos 13, onde também tem uma lista suja parcial, é dito o seguinte: é bebedice também. Estado de embriaguez. Mas nós vamos chegar nessas palavras bebedice. Borracheiras. A definição de borracheiras no português. Carlos, Fala de embriaguez, bebedice. Aqui, interessante que é o mesmo, é praticamente até a sequência, né, do Gálatas, né? É o que eu estava citando. A lista de Gálatas não é exaustiva. Porque ele fala lá 15 coisas, 15 obras, depois fala, e coisas semelhantes a essa. Tem aqui em Gálatas 5, 20 e 21 algumas coisas que não tem em outras listas. Como, por exemplo, Marcos 7, 22, onde o Senhor está falando das coisas que saem do coração do homem. Porque ele fala, não é o que é, é o que sai. O que sai de lá? Assassinatos, por exemplo, não está nas listas. Mas está lá em Marcos 7, 22. Então tem coisas em outras listas que não estão aqui. Tem coisas que estão aqui e estão nas outras listas. E tem coisas que estão aqui que não estão nas outras. Né? Mas é porque não é exaustivo. É amostrativo. Não é taxativo. Taxativo. É exemplificativo. A palavra é essa, taxativo. Você vê, se o Paulo está divertindo isso, é porque existe o risco da gente incorrer nessas coisas, ou já deve ter alguns escorregando nessas coisas. Aquela lista lá de Gálatas 5, 20 e 21. Romanos 13, 11, 12 e 13. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. O sono que é o sono moral. Ele está fazendo uma metáfora para sono. Né? Porque existe 3 sonos na Bíblia. Tem o sono, aquele que a gente dorme mesmo. Tem o sono que é uma metáfora para a morte do crente. E tem o sono que é uma metáfora para o comportamento moral. Se você está andando nessa lista suja, cotidianamente, caracteristicamente, você está panguando, você está cochilando, você está dormindo, você não acordou. Como diz um outro texto lá de Pedro, você é cego, você esqueceu o que Cristo fez por você. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz, que fala lá em Efésios quais são. É a justiça, é a verdade. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Como é que é? Eu estou lendo, como eu disse, Romanos 13, 11, 12 e 13. A Elaine, ela cochila muito, né? Nós estamos falando de sono aqui. Eu fui anotando outras coisas, eu pensei, aí já que você está lendo, mas como que versículo é esse? 13? Romanos 11, 12, 13, 11, 12 e 13. Está vendo? O Paulo está avisando.
Ele está avisando. Não fica panguando, não fica dormindo moralmente. Essas coisas já passam, porque era normal. Nós vamos chegar lá ainda. Eu já estou até estudando, já adiantado essas palavras, que é koinoi, por exemplo, lá na frente que fala das orgias. Era muito normal orgia naquela época. Era normal o cidadão participar. O nosso equivalente atual, que acontece uma vez por ano, lá acontecia toda semana, que é o carnaval. Essa bagunça, essa licenciosidade, essa permissividade que rola no carnaval, lá no mundo greco-romano, era feijão com arroz, era todo dia. Tinha lugar para você ir praticar o bacanal, para você ir beber até não aguentar mais. Bebe e vomita para beber de novo, bebe e vomita para beber de novo. Assim, o ano inteiro. Fazia parte da cultura deles. Praticar os excessos. O Paulo inclui esses excessos, que é traduzido por glutonarias e bebedice. Quando a gente chegar lá, nós vamos ver as palavras no grego. Porque o crente, as pessoas convertiam, e como isso fazia parte da rotina, eles continuavam participando dessas coisas. Então Paulo teve que educar, teve que escrever, falou: agora depois que a gente converteu, a gente não participa desses trem mais não. Assim, o lugar do crente não é não ficar no lugar onde você bebe até cair, porque tem até música para isso aqui, que eu não vou repetir o refrão. Bebo muito, bebo demasiadamente, falando a letra da música, né? Então ele está falando aqui 3 pares de coisas que o crente não deve mais participar, apesar de ser comum na sociedade, naquela sociedade. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Primeiro par. Não em impudicícias e dissoluções, acatásias e exelgéias. Não em contendas e ciúmes. Aí ele vai falar aqui no Romanos 13, 14, viu, né? A mesma coisa que ele disse em Efésios 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você está em um, você está no outro. Não tem jeito de você andar no Espírito carnalmente. O andar na carne espiritualmente. Você pega para o lado direito e para o esquerdo ao mesmo tempo. É aquilo que o pastor Stan falou aqui ele estava até aqui assim, ó, quando ele falou. Não tem jeito de você pegar ali o anel rodoviário e ir para o Rio e ir para Brasília ao mesmo tempo. Você vai para o Rio, você vai para Brasília. Você não anda no Espírito e na carne simultaneamente. Ou está em um ou está em outro. Se você estiver no Espírito, você não está. No Espírito você não vai falar assim: prostitui, adultera, fica com raiva, sinta ciúme, tenha inveja. O Espírito Santo não vai produzir essas coisas. Ele vai produzir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ele não vai produzir a lista sua. Então, Romanos 13, verso 14, ele é paralelo. Fala a mesma coisa que Gálatas 5,16. Andai no Espírito, jamais satisfareis com a concupiscência da carne. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, às suas epitomias. Nós estudamos essa palavra quando a gente estudou 1 João. O mundo passa e as suas epitomias, os seus desejos, as suas paixões, os seus impulsos, né? Aquilo que o mundo estimula, patrocinado por Satanás. Com o patrocínio do inferno, aí ele propõe, e o mundo está nessa. O mundo está, isso esse modus operandi, né? Não é nem o modus operandi, esse modus vivendi, não existe essa expressão? Modus vivendi, essa forma de viver é característica do gentio, do que não nasceu de novo. Tanto é que quando você vai lá em Efésios capítulo 2, onde fala que ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais pecados, essa lista suja, andastes outrora, segundo o curso desse mundo, né? Segundo a influência desse aion, desse século, dessa cultura, desse meio
desse environment no qual nós vivemos. A pronúncia aí certo? O environment. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Atua aqui no grego significa fazer com que é ruim fique pior. É isso que significa no grego atuar. Fazer o que é ruim ficar pior ainda. Quanto pior, melhor. Para Satanás, quanto pior, melhor. E ele atua, né? Ele age nesse sentido. Entre os quais, esses que estão andando aí, segundo o príncipe da potestade do ar, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, porque Romanos, lá no capítulo 1, ele fala que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda forma de impiedade. Então observa que o trio parada dura ele aparece em muitos lugares nas Escrituras. Ele aparece aqui no nosso texto de Efésios, esse pequeno trecho que nós lemos aqui do 2 e 3, Efésios 2, 2 e 3. É porque você vai falando espontaneamente, ao mesmo tempo já lendo, a gente não sabe se você está só citando ou se está lendo ele. Segundo o curso desse mundo, o cosmos, o mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Segundo as inclinações da nossa carne. 3 segundos aqui, né? Ou seja, a velha trindade, né? A gente conhece, quem já estudou teologia sabe, que é Satanás, o mundo e a carne. Satanás patrocinando o mundo, organizando o mundo para criar as suas epitomias, né, as suas projeções, e a carne aqui dentro responde. É o inimigo. Porque quando você, lá que um pouquinho mais para frente em Efésios 6, ele vai falar que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Efésios 6, 12. E o primeiro contra quem nós temos que lutar é nós mesmos. O meu maior inimigo sou eu. Sou eu. Quando você estuda a palavra amartia no grego, você vê que ele é um inimigo interior. Ele é como essa natureza que Satanás implantou no primeiro casal e que nós herdamos, né? Todos nós descendentes de Adão. Agora nós já estamos em Cristo, né? Mas a velha natureza permanece. De manhã cedo você tem 2 paletós para usar. Você abre assim um guarda-roupa, tem 2 paletós lá. Tem o paletó da velha carne, da velha natureza, do velho homem, e tem o paletó Jesus Cristo, o paletó da nova natureza, do novo homem. Em uns 3 lugares, pelo menos no Novo Testamento, fala sobre se despir do velho homem, sobre se revestir de Jesus Cristo. Depende do nosso arbítrio em que nós queremos andar. Se na carne nós vamos colher corrupção, Gálatas 6:8. Se no espírito nós vamos colher vida eterna. Se no velho homem nós vamos colher problema. Se no novo homem nós vamos andar no espírito, nós vamos nos encher do espírito, nós vamos contaminar ao nosso redor com amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, domínio próprio e mansidão. Ou a ira ou a mansidão. Como é que eu sei se eu estou cheio do Espírito Santo ou não? Se eu estou andando no Espírito? Você faz um cheque de vez em quando na lista. Opa, estou andando muito ciumento, eu não estou no Espírito. Opa, eu estou muito irado, eu estou ficando nervoso à toa, né? A minha luta diária é a ira. Porque de manhã cedo você senta lá, começa a ler a Bíblia no smartphone, quer orar, coisa e tal. Daí a pouco passa uma senhora um tanto quanto displicente, taca a bolsa na sua orelha. Vai passando assim. Você macrotumicamente, né, com muita longanimidade e mansidão, abençoa essa pessoa, ou você pode até não manifestar, mas por dentro você xinga, por dentro você fica com raiva. E isso vai te revelar para você mesmo se você está no Espírito ou não.
Qual que é a sua reação? É de ódio, é de ira, é de ciúme, é de olhar a mulher que está passando com pouca roupa? Você não está no Espírito. Se o seu olhar é de amor, de alegria, de paz, pisou no meu pé, caiu em cima do meu dedão, eu continuo em paz e alegre, você está no Espírito. Daí o Paulo ter feito essa lista de 15 coisas da carne e 9 coisas do Espírito. Uma amostra das obras da carne e a revelação do que é o fruto no Espírito. Amém? Amém. Semana que vem a gente continua agora entrando nos pecados religiosos. Nós vimos os pecados pessoais, porneia, a catarse e a zelgeia, prostituição, impureza, lascívia. Na semana que vem nós vamos ver os pecados religiosos, idolatria e feitiçaria, que eu diria que um corrompe o lado bom da velha natureza. A idolatria, você faz achando que está fazendo certinho. E a feitiçaria é o escracho, né? É a corrupção do lado mal da velha natureza, que é provar o lado do fruto do conhecimento do bem e do mal. O bem religioso, ele é idólatra. O mal religioso, ele é feiticeiro. Ele lida com as trevas e não está nem aí. Amém?